Área de controle ou área fiscal? Essa é uma dúvida que muitos concurseiros têm e optar por uma delas não é uma decisão fácil de se tomar. Mas nesse vídeo a gente vai te ajudar a diminuir um pouquinho essa dúvida. Olá, eu sou o Alan Pereira, sou auditor fiscal e professor na Coruja, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre essas duas áreas, a área de controle e a área fiscal. Então, para começar, a gente tem que saber primeiro o que são cada uma delas. As áreas elas são parecidas entre si em alguns aspectos, mas em muitos outros elas são diferentes. Quando a gente fala de concursos da área de controle, nós estamos nos referindo normalmente a concursos de tribunais de contas e controladorias. Alguns órgãos também têm setores específicos de controle interno e colocam outros cargos ali que se enquadram nessa questão da área de controle. Mas, via de regra, a maior parte dos cargos vai ser para algum desses órgãos, controladorias, tribunais de contas. Como o próprio nome diz, eles fazem o controle da eficiência, eficácia e efetividade de políticas públicas, fazem auditoria em contabilidade pública, monitoram processos de licitação realizados por outros órgãos públicos, monitoram despesa pública. Então, ou seja, quando a gente fala de área de controle, nós estamos falando de uma auditoria voltada para as despesas, para as contas públicas. E a área fiscal seria o outro lado da moeda. A área fiscal é um tipo de auditoria, um tipo de fiscalização voltado às receitas, principalmente às receitas tributárias. Então, quando estamos falando de área fiscal, normalmente o principal cargo a qual nos referimos é o cargo de auditor fiscal, e esse profissional ele tem a atribuição de fazer fiscalização e fazer auditoria em empresas para verificar a sua contabilidade, para verificar a sua escrituração fiscal e, principalmente, para verificar se todos os tributos que aquela empresa deve estão sendo pagos em dia. Então vamos lá, um dos principais pontos que você tem que levar em consideração na hora de decidir por uma ou por outra é a diferença do trabalho em si. Qual que vai ser a sua atividade profissional quando você for aprovado em um concurso daquele. Na área de controle, como a gente falou anteriormente, você vai estar muito voltado à despesa pública. Então ali você vai trabalhar muito com licitações, contratos, direito administrativo vai ser muito forte no seu dia a dia. Você vai fazer muitas auditorias de conformidade, ou seja, verificar procedimentos, atitudes de outros servidores públicos e verificar se isso se enquadra em normas pré-definidas e pré-estabelecidas, em leis, em decretos, em regulamentos. Então, a área de controle está muito ligada a verificar o andamento da máquina pública, verificar se ela está agindo corretamente. E é para isso que você vai ter a sua atuação voltada a servidores e a órgãos públicos. Então, em relação ao perfil, se você tem um perfil mais analítico, se você tem um perfil que gosta dessa questão de comparação, de relatórios, de pareceres, a área de controle ela pode se adequar bem à sua característica profissional. Enquanto isso, a área fiscal ela vai estar voltada muito mais para a parte contábil, para a parte de escrituração fiscal, para as operações de compra, de venda, ou seja, para o funcionamento das empresas. Então veja que aí nós já temos uma grande diferença. Enquanto a área de controle está voltada para o órgão público e para a máquina pública, a área fiscal está voltada para o setor privado. Você está fiscalizando as obrigações do setor privado em relação ao serviço público. Então você vai lá verificar se a empresa pagou seus impostos, pagou suas taxas, pagou suas contribuições, não só empresas, pessoas físicas também. E podemos dizer que em relação a perfil profissional, a área fiscal vai ter uma afinidade maior com o perfil de lógica. Não é à toa que muitos aprovados da área fiscal são engenheiros, porque as provas já cobram isso. As provas cobram um pensamento lógico muito refinado e no trabalho isso vai ajudar bastante. Por quê? Porque você vai estar fazendo levantamento de contabilidade de empresas, verificando operações, compras, vendas, faturamento, lucro. Então tudo isso é muito mais afeto a uma questão de verificar a lógica, verificar a matemática, verificar se tudo aquilo está batendo, do que uma questão de simples conformidade de lei. Porque às vezes o que está escrito na lei a empresa até está fazendo, mas ela está fazendo aquilo de uma maneira a maquiar qual seria a real obrigação dela. E essa normalmente é uma das principais funções do auditor fiscal, é a de evitar a sonegação, de tentar reprimir a falta de pagamento de tributos quando ela é ilegal. Agora, em relação a uma questão mais prática, de logística, vamos falar de localização geográfica, ou seja, onde é que você vai trabalhar quando você estiver na área de controle. Normalmente você vai trabalhar nas administrações centrais dos órgãos. Então, se forem concursos estaduais, você via de regra vai estar na capital daquele estado. Se for um concurso federal, a maioria das lotações vão ser em Brasília e mais algumas nas capitais dos estados, enquanto a área fiscal não é bem assim. A área fiscal é muito mais descentralizada, porque existem muitas atividades a serem feitas em loco e os contribuintes eles não estão concentrados apenas na capital, eles estão distribuídos por todo o estado, por todo o país. Então isso vai fazer com que o auditor fiscal ele tenha que estar presente em mais pontos do território do que o auditor de controle. Na mesma linha, existe uma diferença muito grande em relação ao trabalho propriamente dito, porque a área de controle, o auditor de controle, ele vai estar muito mais dentro do escritório, porque o trabalho dele não exige que ele esteja tanto em campo quanto um auditor fiscal. Então é claro que há ali um espaço de interseção, onde você vai ter muitos auditores executando funções que são de escritório ou que são de campo
nas duas áreas, mas se nós formos ver em termos absolutos, auditores fiscais, você vai ter mais gente trabalhando na área externa, trabalhando na rua, trabalhando dentro das empresas, trabalhando fiscalizando o trânsito de mercadorias, enquanto os auditores de controle, você vai ver eles muito mais dentro das suas sedes, dentro dos seus escritórios, gerando relatórios, pareceres, auditorias e por aí vai. Outro ponto importantíssimo de se falar é a remuneração. Então a diferença de remuneração entre auditores de controle e auditores fiscais não costuma ser muito grande. É notável que os auditores fiscais têm os extremos. Auditores fiscais têm alguns cargos que não ganham tão bem, principalmente os municipais. Como todo município, via de regra, pode ter um auditor fiscal para fiscalizar os seus tributos, tem muitos municípios que são pequenos e que não pagam tão bem assim, então os cargos de auditor fiscal desses municípios não costumam ser tão bem remunerados. Ao mesmo tempo, também o extremo de quem mais ganha salário, de quem mais ganha verbas, quando você for pesquisar, você vai encontrar que são cargos de auditor fiscal. Auditores fiscais estaduais, alguns municipais. Você vai ver que existem alguns cargos específicos de auditor fiscal que ganham muito dinheiro, muito acima da média, tanto dos próprios auditores fiscais quanto dos auditores de controle. Então, se a gente fosse fazer um comparativo, em média as remunerações são próximas. Os auditores de controle têm uma remuneração mais estável em relação à parte de baixo e à parte de cima da tabela deles, enquanto os auditores fiscais têm uma amplitude maior. Mas em média todos são muito próximos. E agora em relação aos concursos em si. A primeira diferença entre eles é que os concursos da área de controle, em muitos casos, costumam pedir formações específicas. Às vezes você vai ter lá o auditor de controle formado em contabilidade, outro cargo formado em administração, outro cargo formado em direito e por aí vai. Enquanto auditor fiscal, isso normalmente não acontece quando há algum tipo de divisão, normalmente só é entre o cargo geral e o cargo de TI. Em relação às matérias, quando você for ver o que cai em cada uma das provas, você vai notar que existe ali uma convergência de aproximadamente 60% a 70% das matérias dos editais. Se a gente olhar em média, vai ser mais ou menos isso que vai se repetir. Constitucional, administrativo, contabilidade, raciocínio lógico, matemática financeira, essas matérias costumam se repetir nos dois. Os concursos da área de controle, eles tendem mais para a área jurídica e eles tendem mais para a parte de políticas públicas. Então você vai ver AFO, você vai ver contabilidade pública, você vai ver a administração pública, enquanto os concursos da área fiscal puxam um pouco mais para a parte de contabilidade e para a parte de exatas. Então a estatística é muito presente, matemática financeira é muito presente, economia, a contabilidade geral e a contabilidade avançada são muito profundas na área fiscal, então existem essas diferenças entre as áreas, principalmente no que tange a profundidade das matérias e ao enfoque do concurso, e não especificamente a quais matérias vão cair. Outro ponto importante ressaltar: discursivas. Na área de controle é muito comum existirem peças técnicas para serem elaboradas, então você vai fazer uma peça que seria uma parte do seu trabalho como auditor de controle, enquanto que nas provas da área fiscal é muito mais comum que você tenha apenas questões discursivas, como se fossem uma questão objetiva. Ela vai pedir para você responder lá 3 tópicos, mas que você responda de forma discursiva. Então você vai escrever sobre aquele tópico e ter que colocar todo o seu conhecimento em prática. Não existem ali alternativas para você escolher uma delas como certa. Ali você realmente tem que saber a matéria para que você vá bem. E por fim, a concorrência nesses concursos não costuma também ser muito diferente. Por quê? Apesar de em número de inscritos, quando você olhar a área de controle, você vai ver que são menos pessoas inscritas, mas também costumam ser menos vagas. Enquanto que na área fiscal tem números muito maiores de inscritos, mas também tem um número muito maior de vagas, principalmente em alguns órgãos maiores. E agora um bônus para você: se você já começou em uma área e está pensando em migrar para outra, o que você tem que fazer? O primeiro ponto é identificar exatamente aquelas matérias que são convergentes. Então, como a gente conversou, 70% do seu edital vai ser muito próximo, vai ser talvez até igual em relação às matérias em si, mas o enfoque vai ser diferente. Enquanto na área fiscal você vai ter um direito tributário muito pesado, uma contabilidade muito pesada, lá na área de controle você vai ter o direito administrativo prevalecendo bastante, a contabilidade pública prevalecendo bastante, AFO, né, que é a administração financeira e orçamentária, também muito fortes. Então esses enfoques têm que ser diferenciados na hora que você migra de uma área para outra. Mas é claro, é importante fazer a ressalva de que essa migração ela tem que ser pontual, ela tem que ser quando existe uma carência de concursos da área para a qual você está fazendo. Então, por exemplo, você estuda para controle e está já há mais de 1 ano e meio, 2 anos pronto para fazer alguma prova e não sai prova nenhuma. Você pode considerar fazer uma prova de área fiscal nesse meio tempo, ou vice-versa. Mas quando você tem um cenário de muitas provas saindo para as duas áreas, eu não recomendo que você faça esse movimento, porque você vai estar perdendo em eficiência. Seria muito melhor, você chegaria muito mais rápido na aprovação se você se mantivesse focado na sua área. Então é isso, se você tivesse que escolher hoje, só com base nas informações que você viu no vídeo, para qual das duas áreas você iria? Me diga aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!